Bom, 8 horas 11 minutinhos. Quem está aqui conosco para dar o seu bom dia é o Padre Adalto. Bom dia, Padre. Seja bem-vindo. Bom dia ao pessoal. Tudo em ordem? Maravilha. Estamos um pouquinho enrolados, mas estamos chegando. Com certeza. Último programa do mês de abril. Já acabou abril. Acabou. Semana esquisita essa, né? Metade da semana feriado. Então, daí já teremos se for analisado, as pessoas falam, nossa, não vê a hora que chega a sexta-feira, né? A ansiedade que a gente vive hoje, porque acho que faz o tempo passar tão rápido assim, né, Vale? Sim. Nós viajamos pro Rio quando? Na quarta de manhã? Vocês vão comigo para a exclusiva da Madonna para a Rádio Raízes, né? Então, vocês que vão fazer todo o suporte embarca, lá, né? Vai estar lá em Copacabana? Lá em Copacabana. Eu vou ser o tradutor e vocês vão fazer as entrevistas exclusivas. Combinado. Ô, Padre, bem que o senhor podia voltar amanhã também, né? La Isla Bonita. Amanhã o senhor poderia voltar também, né? Só pra fazer um quadro no esporte, porque hoje tem clássico. A gente faz por telefone. Por telefone? Por telefone, sem problema. Hoje tem Palmeiras e São Paulo. Quer dizer, São Paulo e Palmeiras, né? Vai ser no Morumbi? Morumbis? Não sei. Padre, mas deixando as brincadeiras... Deixando as brincadeiras de lado... O que o senhor preparou para hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho justamente do feriado, né? Que 1º de maio é o dia do trabalhador. O pessoal acaba trocando, né? Porque o sentido oficial deste feriado surge com a movimentação dos trabalhadores para poder estar reivindicando os seus direitos. Então toda a movimentação começa lá. Eu até fiz uma anotação aqui para mim não me perder nas datas, que é tanta data. 1886, em Chicago, nós vamos ter a primeira grande manifestação, quando os trabalhadores exigiam, né, uma redução da sua jornada de trabalho, de 13 para 8 horas. E a jornada de 5 dias semanais e não 7 como era. Então você imagina trabalhar 13 horas, 7 dias por semana. E essa mobilização de Chicago leva a uma mobilização muito grande nos Estados Unidos. A polícia, nos dias 2 e 3, intervém, ocorre a morte de muitos trabalhadores, e assim essa data vai ficando pouco a pouco marcada na história como uma data importante na conquista do trabalhador. Na França é o primeiro país do mundo que regulariza o 1º de maio como feriado e data para ser celebrada em 1919. E a Rússia em 1920. São os dois países logo em seguida que vão oficializar. No Brasil, o Dia do Trabalhador é reconhecido como feriado nacional. Onde é que eu marquei aqui? Pelo presidente Arthur Bernardes em 1925. Então, bem para frente, né? Um pouco para frente é que no Brasil essa data é reconhecida. E o que é interessante refletir do Dia do Trabalhador? É uma data em que somos chamados a falar das condições de trabalho. Como é que o trabalho se realiza? E eu acho muito interessante quando a gente olha para a história, porque na nossa história muita gente fala de Marx, que é o fundador das teorias socialistas, etc e tal, com a sua dialética, mas quando a gente olha, na realidade, nós temos que voltar um pouquinho antes de Marx e olhar para um outro filósofo alemão chamado Hegel, Georg Friedrich Hegel. E Hegel, ele tem uma teoria muito interessante quando ele vai falar da alienação, porque ele diz que alienado é quem detém o meio de produção e não sabe produzir. Por quê? Porque Hegel coloca o foco no trabalhador, o sentido do trabalho, o sentido da produção, que é realizar o ser humano dentro da sua jornada. Então, a remuneração não é o centro é a sua realização na sua jornada de trabalho, no empenho do seu trabalho, para Hegel. Então ele diz, alienado, vamos dizer na linguagem de hoje, seria o patrão, porque ele não sabe produzir, ele tem os meios, mas não produz. Agora o trabalhador produz, então o trabalhador se realiza.
Marx ele muda, e dentro da ótica capitalista, ele coloca para todos nós que o foco é a economia, como um bom capitalista, apesar dele ser o fundador do socialismo. É interessante, né? E ele mostra, então, a razão de ser está na remuneração. Então, daí, a mais-valia seria aquilo que o trabalhador deixa de receber e que o patrão recebe do produto de um trabalho que não é dele. E daí vai dizer, então, o alienado é o trabalhador porque ele produz e não recebe pelo que produz, e muda o foco do trabalho em função da renda, em função da remuneração. Então é importante que a gente pense isso, né? Quais são as motivações que nos levam a pensar a realidade do trabalho hoje? Né? As pessoas no mundo cada vez mais estão deixando de lado a sua capacidade de produzir. Por quê? Porque se colocam no mercado apenas buscando a sua remuneração, apenas buscando a satisfação financeira e não a satisfação pessoal. Então as nossas fábricas, as nossas indústrias, o nosso comércio acaba virando um lugar onde o trabalho não dá mais prazer, onde o trabalho dá apenas o lucro. E cada um trabalha para ter o lucro maior. Se não tiver o lucro maior, ele não trabalha. E aí você vai gerando toda essa grande, vamos dizer assim, desconstrução do humano. Porque o homem vai perdendo o seu referencial. Ele não se realiza mais com o mundo, ele não se coloca mais como aquele que deve ser o sujeito da sua própria vida. Então, por isso que o 1º de maio é muito importante. Ao celebrar o Dia do Trabalhador, nós celebramos a consciência do trabalhador. Nós celebramos a importância do trabalho como fonte de realização pessoal e não apenas como satisfação financeira ou econômica. Fechamos, padre? Fechamos. Muita reflexão, então. Para refletir um pouco no feriado que vem por aí. Felizes os trabalhadores que se satisfazem com o que fazem, né, profissionalmente, também que recebem um certo valor considerável, né? Porque junta os dois. Junta os dois. Mas o grande problema é, nós estamos deixando de lado essa reflexão. Então as pessoas não pensam mais nisso, ela pensa onde ela vai poder ter mais dinheiro, onde ela vai poder receber mais. Exato. E isso pega todo mundo. Você falava do futebol, né? A brincadeira é essa, né? Você viu, um time ontem, foi só a diretoria acertar no vestiário todos os bichos que estavam atrasados, jogou bola. Fechou o placar. Daí tem que achar um culpado, né? Não, mas aí que tá, quer dizer, o que motiva tudo, eu falo isso até no futebol, tirando sarro, mas o dinheiro, quer dizer, se você não tem o dinheiro, não vale a pena fazer, então eu não faço mais por prazer, não faço mais por satisfação, e isso em todas as coisas, viu? Não é só na indústria, não é só no comércio, não é só no futebol, em todos os lados a gente vê isso, todos a busca do dinheiro como satisfação e não da satisfação por si. Vamos dar um exemplo, padre. Marquinhos Graziani, já aposentado, hoje, né, Marquinhos? Quantos registros você tem em sua carteira? 2. Tem gente que tem mais de 25 registros, que fica só pulando de galho em galho pensando... Eu me aposentei, eu fui professor do Estado durante 10 anos e 30 anos na universidade, na PUC. São os 2 registros. E tinha um registro antes de ir para o seminário, quando eu tinha 15 anos, que foi meu primeiro trabalho. Dos 15 aos 17. É o que a gente diz, né? Felizes os que podem juntar os dois, né? A satisfação do que você faz, né, no trabalho, se você gosta daquilo, e também, claro, né, a grana, né, que sem ela, como que a gente vai se virar, né? Como vai se virar. Mas eu falo, meu primeiro registro foi com 15, dos 15 aos 17, naquela época podia, e depois disso, como professor, já em 84, quando entrei para a faculdade, no segundo semestre eu já estava dando aula no Estado. E depois na faculdade, em 92 até 2020. Eu também tenho poucos. Eu tenho 2
um período de 16 a 17 anos, depois trabalhei de 17 a 18 em ramo alimentício e 20 anos aqui. Você chega lá. Chega, vai. Chega. Logo vem a aposentadoria. Só não tenha isso pressa. que eu ia falar. A aposentadoria eu não vou ter. Só não tenha pressa, porque quando você chegar lá, você quer voltar alguns degraus. Mas olha, você logo chega no 65. Bom, a sua fase vai pegar 65 ou 70 para aposentar? Oi? Pela lei de aposentadoria, você vai aposentar 65 ou 70? Eu acho que é mais, não é? Eu acho que é 65. 65 ou 70, pra você ver. Que a faixa mais alta agora vai ser 70. Vamos deixar isso aí de lado. Pelo menos por enquanto, né? Vai que tudo muda. Precisa aumentar um pouquinho para receber um pouco mais de imposto. Vou ficar na esperança da minha previdência privada, então. Um abraço, Até patrão. mais. Um abraço para todos. Até segunda.